trazendo aqui alguns versículos. Os irmãos me acompanhem com os olhos, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Aleluia. Só até aqui. Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está neste lugar, irmãos. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui, está presente neste lugar. Porque onde fala a tua palavra, que onde está 2, 3 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aleluia. Não duvides, irmão, no teu coração, que o Senhor está aqui nesta igreja, aleluia, neste momento, e está falando conosco, amém? Glórias a Deus. Hoje estamos no culto de missões, né? Culto de missão, onde o Senhor Jesus, Ele nos deixou claro, Ele deixou esta missão para nós, cada um de nós, de que nós pegasse esta palavra, este evangelho, e levasse a toda a criatura. Por onde nós passarmos, nós falássemos desta palavra, do amor de Jesus. E talvez você se pergunte: mas eu não tenho jeito para falar, para pregar, eu não tenho, né, sou tímido, não tenho esse jeito de falar com as pessoas. Irmãos, mas nós falamos, mesmo às vezes quando estamos calados, com nossa boca fechada. O nosso corpo fala, a nossa aparência, o nosso modo de viver, o nosso modo de andar, de falar, fala. Nós somos um testemunho vivo, andante por aí, irmãos. E muitos estão olhando você e pegando você como exemplo na vida deles. Por isso que nós temos que buscar a santidade do Senhor. Nós temos que buscar parecer com Cristo, para que todos vejam Cristo em nós, para que todos vejam o que Cristo fez em você, para que eles queiram também a mesma coisa que Jesus veio a fazer com eles. E mesmo às vezes nós não falando nada, com as nossas atitudes se fala muito. Muitas pessoas vão ver, vão ouvir, né, a palavra de Deus através de você. E aonde você for, irmãos, mesmo que você não pregue, às vezes você não fale esta palavra, mas fale para o seu próximo. Às vezes você está no ônibus, às vezes você está no trabalho, às vezes você está no supermercado. Irmãos, todo o tempo, todo momento, nós podemos falar que Jesus é bom, que Jesus te ama. Nós podemos falar, isso é levar o evangelho, é levar aqueles que às vezes não conhecem, às vezes até estão ali vivendo de forma errada, sem o conhecimento, mas é uma maneira de nós falarmos para eles que Jesus os ama, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E neste culto de missões, nós temos aqui um dos maiores milagres que aconteceu nos tempos antigos, né? Desde a criação lá do homem, né? Do jardim do Éden, do homem e da mulher, de todas as coisas. Nós temos este milagre, qual nós lemos aqui essa noite na abertura do Mar Vermelho. Aleluia. Nós temos aqui um servo do Senhor, qual o Senhor escolheu, dando a ele uma missão. Aleluia, Deus. Tremenda, irmãos. Glória a Deus. Uma missão de salvar Santo é o Senhor. todo aquele povo que estava cativo, estava sendo escravizado no Egito. E quando, irmãos, Deus escolhe uma pessoa para uma missão, sempre existe uma preparação. Deus escolheu. E Deus preparou Moisés. Assim como Deus preparou cada um de nós, Deus, Ele nos preparou e nos prepara, irmãos. Desde lá no ventre da nossa mãe, Deus está preparando você. Aleluia. Aleluias. Deus tem te preparado. Talvez você fale assim: ah, mas eu estou vivendo num tremendo deserto. Eu estou vivendo um tempo de tempestades, onde as ondas elas estão enormes e batendo contra mim, onde os ventos estão soprando muito fortes sobre a minha vida. Como é ser preparado diante disso? Mas o Senhor, Ele prepara, irmãos, nessa situação mesmo. É no deserto que nós aprendemos. É no deserto que Deus forja homens e mulheres para serem instrumentos nas mãos dele neste mundo. Glória a Deus. Moisés, irmãos, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Nós podemos aqui ver, né, o qual Moisés, o propósito de Deus na vida de Moisés. Moisés, ele viveu 120 anos. E nós podemos aqui dividir esses anos da vida dele em 3 etapas. A primeira etapa, os primeiros 40 anos, irmãos, foi quando ele nasceu, e onde ele cresceu, né, ele nasceu, ele foi deixado no rio Nilo, né, no Moisés, que os irmãos sabem o que é um cesto de tipo palha, eu não sei a palavra correta, mas ele foi deixado dentro desse cesto, porque ali Satanás tinha tomado o Faraó para matar todas as crianças, por causa da profecia da palavra de Deus, porque Satanás, ele sabia que haveria de vir um libertador para libertar aquele povo. Então ele usa Faraó para matar todas as crianças, os meninos, porque assim, matando todos os meninos, não haveria mais homens sobre ali a terra, homens hebreus, homens israelenses, e ali ficaria somente as mulheres, onde aquelas mulheres, elas se casariam com os egípcios, e ali acabaria o povo, né, escolhido por Deus. Então Satanás toma esse Faraó e ele faz ali uma matança tremenda e mata todas as criancinhas, todos os meninos de 3 anos para baixo. Ele mata e é lançado ali aqueles bebês no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos, cheios de feras, né? E fora que aqueles meninos morreram também afogados. Mas Deus já tinha preparado um homem para uma missão especial, que era libertar aquele povo que estava cativo ali no Egito. Onde, irmãos, nós podemos ver também lá atrás, voltando lá atrás, nós sabemos que Deus escolheu Abraão, né, para povoar esta terra. Abraão tem ali seus filhos, né? Isaac tem Jacó, Esaú. Ali Deus escolhe Jacó, né? Ele é escolhido, ele tem filhos. São 12, né? 12 filhos. No qual, no meio desses 12, tinha José.
Aleluias. E ali todo o plano de Deus já estava se armando ali naquele momento. Onde José ele é invejado pelos seus irmãos. Ali os seus irmãos pegam José e vendem e jogam ele num poço, numa cisterna. Depois eles tiram ele de lá e eles vendem José para os escravos, para os donos, né, que faziam os escravos. E ali aqueles homens levam José para o Egito. E ali Deus trabalha de forma tremenda, maravilhosa na vida de José. José, um servo do Senhor, onde sofreu coisas terríveis, mentiras sobre ele, né? Mentiu ali a esposa de Potifar, mentiu que ele estava abusando dela. Ele foi preso, ele enfrentou ali cadeia, e onde ele passava, irmãos, tudo se prosperava. José, ele colocava as mãos e tudo era próspero. Até na prisão, irmãos, ele foi próspero lá dentro. E então o Senhor, ele traça uma missão para José também. E José sempre ali firme, convicto da sua fé, crente, crendo no nosso Senhor e Salvador. E então José, ele é reconhecido, ele se torna governador do Egito. E ali o faraó coloca tudo nas mãos dele. E após acontecer isso, os seus irmãos acontece uma grande fome naquela terra. E através disso, os seus irmãos vão buscar comida, onde Deus traça o plano, onde seus irmãos se encontram com José. José vê eles, José perdoa os seus irmãos. Aleluia. E manda buscar o seu pai Jacó. E ali ele manda trazer todos da família dele para aquela terra onde ele tinha guardado todos os mantimentos que daria para sustentar toda ali aquela humanidade, onde Deus tinha dado a sabedoria para José guardar todo o mantimento para que não faltasse pão ali para aquele povo, para que todos pudessem comprar e comer, né, alimentar suas famílias. Então a família de José foi para o Egito e lá permaneceu. O faraó morreu, veio outro faraó que não conhecia mais José, não sabia mais das coisas. E o povo de Israel, a família de José, de Jacó, cresceu numerosamente, se tornando uma grande multidão ali naquele Egito. E aquele novo faraó ficou com medo daquele povo se juntasse com outros inimigos e ali tomasse a terra dele, tomasse o reino dele. E ali começa Satanás a usar esse faraó para fazer tudo aquilo que foi falado aqui, de matar as criancinhas, porque Satanás ele sabia que haveria de vir o libertador. Glória a Deus. Desde o início dos tempos, o Senhor traçou um plano para a humanidade, um plano de salvação, onde Jesus viria, onde Adão e Eva, após pecar, após levar este mundo à condenação do inferno, Deus traça um plano maravilhoso de dar o seu filho para morrer na cruz, para salvar toda a humanidade. E Satanás sabia disso, irmão. Só que Satanás não sabia quando, nem onde, nem poderia acontecer ou como acontecer isso. Mas ele sabia que haveria de nascer um libertador. E aí vem Moisés. Moisés era um tipo de Cristo. Estava ali, ele estava tipificando Cristo naquela época. Onde ali já era sombra. O que estava acontecendo já era sombra do que viria a acontecer. Moisés nasce. E ele é guardado por Deus. Ali Deus deu sabedoria para sua mãe, para colocá-lo ali no Moisés, né? Por isso veio o nome dele, porque ele foi achado no Moisés. E ali ele é salvo, ele é encontrado pela filha do faraó do Egito, a princesa. E ali Moisés é criado ali no Egito como até para ser um próximo faraó.
porque ele cresceu poderoso em palavras, em sabedoria. Ele aprendeu muitas coisas. Ele era homem que sabia guerrear, era homem poderoso com palavras. Até, irmãos, a gente vê em muitos pregadores falando que quando Moisés indo lá à frente, que Moisés encontra com Deus na sarça ardente, ele fala assim com Deus: Senhor, mas eu sou homem que não sei falar, falando em nossas palavras. Mas isso é erroneamente pregado pelos pregadores, porque aqui a palavra de Deus fala que quando Moisés está no Egito, ele era um homem poderoso em palavras. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus era claro. Moisés foi chamado por Deus para salvar, para tirar aquele povo da escravidão, onde ali aquele povo cresceu numerosamente, e ali eles foram escravizados, onde ali era muita coisa horrenda que acontecia com eles, irmãos. Aquele povo só podia trabalhar, comer e mal dormir, e mal comer também. Mas Deus lança, esta missão para Moisés, e Moisés descobre quem ele é. E Moisés tem toda uma preparação. Moisés, os irmãos conhecem, Moisés, ele mata, vê ali, ele descobre que ele é um hebreu. Ele vai ver vê um soldado egípcio brigando com um irmão seu. E ele vai e mata aquele soldado egípcio. E Moisés é obrigado a fugir. E ali é onde ele vai para o deserto, irmãos. Onde Moisés vai para o deserto e ele começa a ser preparado por Deus. Esta é a primeira etapa dos anos de Moisés, os 40 anos, ele é preparado. E para onde ele vai? Para o deserto. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe e nos chama, é necessário nós irmos para o deserto. Jesus, quando começou o ministério dele, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E Jesus venceu o diabo com a sua palavra. E nós, irmãos, quando nós estamos no deserto, irmãos, nós temos que vencer o diabo também com a palavra de Deus. É com ela que nós vencemos, irmãos. É com Deus. Aleluias. É enjeitando toda a cilada, todos os pratos de Satanás para nossas vidas. É sobre o forte vento, sobre a forte tempestade, que nós permanecemos firmes, constantes, buscando a presença de Deus. Assim nós venceremos, irmãos. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Lá em Atos no capítulo 7, quero estar lendo aqui com os irmãos. Louvado seja Deus. Vou até ler aqui mesmo. Diz assim, capítulo 7, versículo 17 ao versículo 22, diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa, Abraão aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, a oprimir os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem naquele tempo. Nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonada, a filha do faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E aqui, irmãos, nós vemos a missão de Moisés, como ele aprendeu a ser um príncipe na casa do faraó. Irmãos, e nós podemos saber aqui, irmãos, que nesta passagem Moisés não poderia ter uma oportunidade, se ele ficasse no Egito, uma oportunidade de conhecer realmente quem ele era, oportunidade de ser o libertador daquele povo. Aqui, irmãos, nós podemos ver que os egípcios eram um povo de muita sabedoria.
eles eram engenheiros, eles construíram obras tremendas. As pirâmides, não sei se os irmãos já viram na TV, né? Aquelas pirâmides, irmãos, é coisa de outro mundo. Até hoje, ninguém se sabe como foi feito aquelas pirâmides. Onde ali aquelas pirâmides elas eram alinhadas com as estrelas, onde elas eram corretamente feitas, estrutura. Cada pedra daquelas lá que era colocada sobre aquelas pirâmides, elas tinham mais ou menos a altura de uns 6, 7 homens colocados um em cima do outro. E onde havia milhões daquelas pedras, daquelas pirâmides. E muitos às vezes acreditam que os anjos caídos que ajudaram aquele povo a levantar essas pirâmides. Isso é uma hipótese, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas é algo que a gente vê que não é natural, é algo sobrenatural daquelas pirâmides daquele tamanho. Mas Deus, aleluias, Deus então ele traz Moisés para o deserto, e Moisés ele tem um encontro com Deus. E Deus, irmãos, nos trouxe aqui esta noite para nós termos um encontro com Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, irmãos, assim como Ele fez na vida de Moisés, assim como Ele fez na vida de muitos outros nessa palavra, Ele quer fazer em nossas vidas também nos dias de hoje. Aleluia. Aleluia. Deus quer te preparar para o que está por vir. Deus quer te fazer homem e mulher forte. Aleluia. Para enfrentar as ciladas, as astutas ciladas do inimigo, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus está te forjando, Deus está te preparando, aleluia, para o que Ele quer fazer de você, irmãos, e para que Ele quer te entregar a você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E nessa missão, irmãos, que Deus tem para a sua vida, com toda certeza, irmãos, o primeiro passo, a primeira coisa mais importante para você começar nessa missão que Deus te dá é a sua família. Não deixe de orar pela sua família, irmãos. Não deixe de buscar a Deus pela sua família. Glória a Deus. Ajude os teus filhos a ir para a casa do Senhor. Ajude os teus filhos, ensina eles o caminho que eles devem andar. O mundo lá fora, irmãos, está cheio de armadilhas, cheio de coisas terríveis. Não é um mundo para nós, não é mundo para nossos filhos, irmãos. Esse ditado que fala, nós criamos filhos para o mundo, não. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Aleluia. E nós temos que ter a sabedoria de Deus, temos que ter o discernimento, temos que ter o Espírito Santo de Deus conosco, para nós estarmos conduzindo nossos filhos, irmãos, até a Deus, no caminho para Deus. Nós temos que largar as coisas que o mundo oferece, irmãos. Muitas vezes o mundo tem oferecido coisas que, irmãos, eu falo de verdade para você, como pessoa que já viveu ali nesse mundo bebendo, fumei até, fiz coisas terríveis, irmãos. Não há nada para nós neste mundo, irmãos. Essas coisas são passageiras. Essas coisas são coisas prejudiciais para as nossas vidas. Essas coisas não nos ajudam em nada. Ao contrário, elas só atrapalham, só traz ruína, só traz morte para nossas vidas, nossos dias, irmãos. Nós temos que nos atentar para buscar a Deus, para a palavra de Deus, para esta missão que Deus deu para cada um de nós, pais, mães, a levar os nossos filhos, a nossa família para o caminho do Senhor. Moisés libertou aquele povo, irmãos. Moisés tirou aquele povo lá do Egito, através da sua fé, da sua confiança, da sua sabedoria, da sua preparação, que Deus preparou ele para aquele momento. E Deus tem te preparado a cada dia. Deus tem te colocado, aleluias, às vezes até em situações, irmãos, de tempestades, para você levantar e sair mais forte. Ninguém até hoje morreu com ventos fortes que Deus mandou. Ninguém até hoje morreu com lutas que às vezes tem ido atrás da gente, porque muitas das vezes nós saímos da presença de Deus. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o que agrada ao Senhor para fazer as coisas que agradam ao inimigo, ao mundo. Mas Deus, irmãos, Ele é um Pai tão amoroso, um Pai que nos ama,
que Ele manda até as lutas atrás de nós, para que nós possamos retornar à presença dEle, a buscar a presença dEle. É como já foi dito aqui, irmãos, tem crente, tem vidas, tem irmãos, tem almas que não saem das lutas, tem almas que não recebem as suas bênçãos, vitórias. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que se tirar as lutas deles, eles vão para o mundo e não voltam mais para a casa do Senhor. Quer uma vida de alegria, quer uma vida de paz, de prosperidade, irmãos. Não falo só de dinheiro não, irmãos, que Deus dá dinheiro, Deus dá bênção, Deus dá posses. Nós não pregamos isso aqui, mas nós sabemos que Deus dá. Deus nos dá tudo que nós precisamos e muito mais. Até o que nós não precisamos, Deus tem dado para nós. Glória a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele sabe, irmãos, que o que vale mesmo, o que Ele quer de nós é nós na presença dEle. Porque Ele sabe que tudo isso aí é coisas que passageiras, irmãos. Que é coisas que vêm e vão. Mas a nossa vida com Jesus, a nossa salvação, irmãos, ela é eterna. A nossa vida, depois que nós fecharmos os nossos olhos, irmãos, ela é eterna. A vida após a morte, irmãos. A vida após a morte. Tem gente que pensa, a vida após a morte, eu vou morrer e vou ficar aí, né, assustando. Não, irmãos. Após a morte nós viveremos. Ou viveremos para Deus, ou viveremos por Satanás. Ou nós viveremos no céu, ou viveremos no inferno. As nossas atitudes hoje, como nós somos hoje, define o que nós seremos amanhã, irmãos. Onde nós passaremos a eternidade, irmãos? Onde você quer passar a eternidade? Porque nós sabemos que há dois caminhos: o caminho estreito, a porta estreita, e a porta larga, o caminho largo. E nós sabemos que o caminho que leva à vida eterna, uma vida de bonança, uma vida de alegria, irmãos, é a porta estreita, onde nós devemos entrar por ela. É o caminho estreito. Aleluias. Quando aquele povo foi liberto do Egito, irmãos, Deus manda aquele povo para o deserto, lá para frente para o Mar Vermelho. Ali aquele povo acampa ali, Deus manda eles acampar, Deus dá ordem a Moisés, acampem ali. E ali, irmãos, esse povo está ali, Deus vai com eles, coloca a nuvem de dia, né? A nuvem de dia e a nuvem de fogo à noite, para esquentar e iluminar aquele povo. Deus era a luz daquele povo, Deus era o calor daquele povo. Mas ali, Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó vai atrás daquele povo. E quando aquele povo olha aquele exército vindo atrás deles, eles veem ali, irmãos, atrás deles um exército, na frente o Mar Vermelho. Aleluias. Aquele povo começa a questionar e a brigar com Moisés. Falou: é para isso que você nos tirou do Egito, onde havia ali sepulcros para nós sermos enterrados. Você nos trouxe neste mar para nós ficarmos aqui, morrer neste deserto. E aquele povo começa a clamar. E Moisés chega diante de Deus e começa a falar com o Senhor. Mas o Senhor fala para Moisés: Moisés, por que clama a mim? E aí tem uma coisa, irmãos, para nós entendermos, que às vezes é até controverso. A palavra do Senhor fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. E como que agora o Senhor está falando: Moisés, por que tu clamas a mim? Mas é porque Deus já tinha dado ordens. Deus já tinha falado para aquele povo que Ele seria com eles. Aonde eles fossem, a nuvem de fogo estaria com eles. A nuvem para esquentar, para iluminar. O Senhor seria o seu Deus. Era apenas para eles confiar, para eles marchar. Num lado estava ali o exército, onde qualquer um ali que se queresse voltar para trás era morto pelos exércitos. E na frente estava o mar, onde eles, se eles seguissem, eles eram, né, mortos também, afogados.
afogados, assim pensavam eles. Mas eu não sei, irmãos, qual o mar que está diante de você nesse dia de hoje. Eu não sei qual que é esse mar da sua vida, mas eu sei que Deus, há um Deus que eu sirvo, que nós servimos, que Ele é poderoso, que a glória dEle resplandece em todo, e Ele está com você, e Ele vai abrir este mar para você passar. Aleluias. Nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que é poderoso, irmãos, que não há nada impossível para Ele. Seu filho está nas drogas, irmãos, Ele liberta. Glória a Deus. Você tem vícios, nosso Deus, Ele tira, Ele liberta de vícios. Você tem enfermidade, nosso Deus, Ele cura. Ele cura qualquer enfermidade, porque Ele é o médico dos médicos. Se você cair na fornalha, irmãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus, se você cair numa fornalha de fogo, o nosso Deus vai estar lá para te tirar, para te livrar. Aleluias. Deus não te livra das lutas, irmãos. Deus não te livra dos ventos fortes, mas Ele é contigo e Ele vai dar vitória, irmãos. Você vai vencer no meio dessa tempestade. Este vento forte não vai te derrubar, porque as suas raízes estão firmadas forte, fundo, profundamente no Senhor. Aleluia. Por isso que nós temos que buscar a Deus, irmãos, com todas as nossas forças, nosso entendimento, porque quando estamos firmados no Senhor, nada pode nos derrubar, irmãos. Pode vir tsunamis sobre a sua vida, você não cairá, irmãos. O Senhor vai estar te dando livramento. O Senhor vai te fazer passar em terra seca. Ele vai abrir este mar na sua vida e vai te dar vitória. Não é conto da carochinha, irmãos. Não estou aqui para fazer bonito, mas eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus é verdadeiro, e esta palavra dele é verdade, e toda promessa que ele falou nesta palavra se cumpriu e vai cumprir na sua vida. Nosso Deus é um Deus que livra, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. É um Deus maravilhoso, irmãos. E seja qual for, irmãos, qual for a situação que você está passando, talvez você tenha passado ou feito algo, irmãos, terrível. Talvez você tenha cometido algum erro contra alguém que você ama, contra a sua família. Talvez você tenha cometido algum erro